Salve, salve meninos, como vocês estão? Olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já imaginaram aí ir para Disney e conseguir tirar apenas 36 fotos? É isso mesmo, 36 fotos, 36 fotos. Já pensou fazer uma viagem imensa e tirar apenas 36 fotos? Então, a partir de agora, nós vamos estudar um pouco sobre o modelo atômico que evoluiu, passou por uma evolução, conhecido como modelo de Rutherford. E para falar aí nessas 36 fotos, fica comigo que agora é Ciências na Rede. Olhem só, nós temos aqui Becquerel. Becquerel simplesmente ele conseguiu, através de quê? Através de minérios de urânio, ele viu que esses minérios de urânio, eles conseguiam fazer a produção e emissão de radiação. Essa emissão de radiação deixavam marcas. E essas marcas, segundo Becquerel, se dava através desses minérios de urânio. E aí não parou por aí. Segundo Becquerel, essas radiações com relação ao urânio, nós teríamos aí a famosa máquina fotográfica. Inclusive coloquei aqui o filme fotográfico para vocês darem uma olhada. Esse filme fotográfico em si, depois que você tira a foto, os fotógrafos levam para um local todo escuro, onde nesse local nós vamos ter um processo conhecido como o quê? Fluorescência, que é quando você vai fazer o processo de revelação dessa foto. Então, graças a Becquerel, nós conseguimos tirar várias fotos, o papai e mamãe de vocês conseguiram tirar várias fotos de vocês quando vocês eram bem jovenzinhos. Depois, com tempos depois, chegou uma família, parada dura, jogo sério, família conhecida como família Curie. A família Curie simplesmente conseguiu dar um boom na ciência, ou seja, eles conseguiram evoluir na ciência através de alguns experimentos que correlacionaram o processo de radioatividade. Então, através de vários experimentos, eles conseguiram verificar que outros elementos tinham propriedades semelhantes ao do urânio. Então, eles, depois de muitos experimentos, verificaram que haveriam ali outros elementos químicos que eram muito semelhantes ao urânio, e esses elementos conseguiam, então, ter propriedades relacionadas à radioatividade. É isso mesmo. A partir daí, nós temos um grande sucesso na família Curie com relação ao processo de radioatividade. Claro que, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Thomson não conseguia explicar o quê? Ele não conseguia explicar a emissão que haveria de radiação. Ele pegou lá o seu tubo de raios catódicos, fez a emissão dessa radiação, mas ele não explicava como ocorria esse processo de radiação. Então chegou depois Rutherford. Rutherford, com a sua gangue, a sua tropa, conseguiu fazer alguns experimentos e chegar mais longe. Conseguiu aí descobrir que haveriam partículas com cargas. Essas cargas teriam aí radiação. Então olhem só aqui o que aconteceu. Ele pegou um bloco de chumbo. Nesse bloco de chumbo continham materiais radioativos. Quando ele emitia esses feixes de radiação, essa radiação passava por placas carregadas, ou seja, placas positivas e placas negativas. O que ocorre? Esses raios, quando eles desviavam a sua trajetória para a parte de baixo, ou seja, em direção à placa negativa, eles ficariam totalmente com cargas positivas. As cargas positivas iriam prevalecer. Surge então um novo tipo de radiação, conhecido como radiação alfa. É isso mesmo, radiação alfa. Agora, se os raios eles vão se desviar para a placa positiva, então no caso nós vamos ter uma presença maior de cargas negativas, onde, consequentemente, nós vamos ter a descoberta aqui de uma nova radiação, conhecida como radiação beta. Porém, nós vamos ter aqui uma radiação que ela não tem tendência a subir, nem para a placa positiva e nem descer para a placa negativa. Nós temos uma tendência à migração, ou seja, ela consegue ir continuamente. Essa emissão de radiação é conhecida como a radiação gama.
Então foi a partir desses experimentos que Rutherford simplesmente conseguiu averiguar que haveriam tipos de radiação, alfa, beta e gama. Mas não parou por aí. Ele pegou a sua tropa e tempos depois, o que Rutherford fez? Fez um experimento. Ele simplesmente pegou uma folha de partículas de alfa com polônio dentro, introduziu, foi lá e colocou o polônio totalmente radioativo, pegou uma folha de zinco, um anteparo, construiu, porque quando ele emitisse essa radiação, ele queria ver o que acontecia. Após essa emissão, ele introduziu uma lâmina de ouro. Ou seja, quando ele emitia o polônio, a aproximadamente 2 graus de desvio, ele percebeu algo interessante. Ele percebeu que alguns raios eles começavam até a voltar. E aí ele chegou a uma conclusão de que o átomo ele era simplesmente composto por uma região densa. Essa região densa, ela tinha uma região central, onde essa região central ela era composta por um núcleo, ou seja, nesse núcleo nós teríamos ali os prótons. E automaticamente na parte mais externa nós teríamos a eletrosfera. Então deixa eu mostrar para vocês o modelo atômico segundo Rutherford. Nós temos aqui a presença de partícula positiva, ou seja, a região central onde Rutherford falava que existia, essa região central, ela tinha carga positiva, e nós tínhamos aqui as nossas cargas negativas. Essas cargas negativas, segundo Rutherford, elas simplesmente tinham uma trajetória em ordem elíptica, ou seja, elas tinham aí uma circunferência oval para ficar transitando entre si. Porém, o que acontece? Rutherford começou a averiguar que também nessa eletrosfera, ou seja, nessa parte vazia, onde tinha a eletrosfera, existiam vários buracos. Essas partes vazias, além dos elétrons, tinha uma parte muito vazia entre esses elétrons. E aí foi aí que ele chegou a uma conclusão de que, no caso, nós iremos ter o quê? Nós iremos ter no núcleo a maior concentração de massa. Ou seja, a maior concentração de massa vai estar presente no núcleo do átomo. Só que tem um detalhe. No modelo de Rutherford, haveria um pequeno descuido. Eu acho que ele não se atentou muito. E eu queria que você focasse aqui comigo. Nós temos a eletrosfera, os elétrons vão estar circulando em uma trajetória elíptica. Porém, o que acontece? Eles vão, quando circulando nessa trajetória, eles vão perdendo energia cinética. E aí o que vai ocorrer? Eles vão começar a se colapsar com o núcleo. Eles vão começar a entrar, em atrito, colapso com o núcleo. Porque eles vão perdendo a energia cinética dele e vão se aproximando, fazendo com que o núcleo, onde existe uma concentração maior de massa, se atrite com os elétrons. Então esse foi o grande erro de Rutherford. Mas para aquela época, nós sabemos que foi uma grande descoberta. Ele conseguiu descobrir os processos de radiação, ou seja, alfa, gama e beta, e ainda conseguiu descobrir que o átomo teria ali, em toda a sua característica, um núcleo, e esse núcleo, dentro dele, haveriam partículas positivas, apenas porque os nossos nêutrons, nós vamos ver que foi descoberto por outro cientista, então haveriam apenas cargas positivas, onde essas cargas positivas, posteriormente, conseguiriam se atritar, ou seja, se colapsar com cargas negativas. Então a nossa aula de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus, é Ciências na Rede. Até a próxima, se Deus quiser.